Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado e hoje a gente vai entender melhor sobre psicologia econômica e as finanças comportamentais. Como funcionamos em relação ao dinheiro e a tomada de decisões quando se trata das finanças, hein? Os temas foco de estudos estão interligados. Neuroeconomia, finanças comportamentais, psicologia econômica. A relação entre a emoção e a razão na hora de comprar algo, investir e lidar com o dinheiro propriamente dito ainda tem muitos mistérios. Afinal, por que é tão difícil economizar para comprar algo à vista, por exemplo? Ou separar um valor mensal para investir e se pagar antes de pagar os boletos? Quando se trata de comprar algum bem, a psicologia econômica mostra que os cartões de crédito estimulam o gasto. E o motivo é simples: quanto mais virtual o meio de pagamento, menos dolorido é o ato da compra. Abrir a carteira, contar as notas de dinheiro, tem um efeito muito maior do que passar um cartão numa maquininha, né? E quando a gente pensa em dinheiro para investimentos, né, saindo das compras e indo para investimentos, os estudos mostram que há mais perfis, além dos tradicionais conservador, moderado, arrojado, aquela coisa mais sisuda, digamos assim. Então, se conhecer melhor pode ajudar na busca por retornos mais satisfatórios quando se trata de montar uma carteira de investimentos. A mente humana, de fato, é um campo pouco explorado, mas estudado por muita gente, mas ainda tem muito para se descobrir quando o assunto é a nossa relação com o dinheiro. Então, para entender melhor esse nosso comportamento econômico, eu vou conversar agora com a Vera Rita de Melo Ferreira, que é professora e consultora no Vértice Psi, que é o Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Nossa, é um assunto tão vasto e que permeia tanto a nossa vida sem que a gente perceba, que eu acho que 30 minutos vão ser pouco, mas vamos tentar explicar um pouquinho, né? Porque a psicologia econômica estuda justamente as nossas decisões quando se trata de dinheiro. E isso pode ser muito subjetivo, né, professora? Isso é totalmente subjetivo. A psicologia econômica estuda comportamento econômico, então como a gente se comporta em relação a recursos finitos. O dinheiro é um deles, mas atenção, autocontrole, recursos naturais, tudo isso também são recursos finitos e a gente também estuda. E no centro disso sempre tem uma tomada de decisão. Então, é atrás de uma ampliação desse foco que a gente está, todo mundo que está nessa interface psicologia e economia. Como que a gente aplica isso na prática, professora? A psicologia econômica, as ciências comportamentais ligadas à questão econômica, como a gente usa o dinheiro. Quando a gente começa a estudar esse tema, como que a gente pode trazer isso para a nossa prática do dia a dia? Tem um aspecto importante que são os alertas sobre os nossos vieses. Os vieses são maneiras que a gente tem de perceber, de avaliar as coisas e de lembrar também, que são meio distorcidas, que são meio enviesadas. E isso vai ter, claro, um reflexo nas nossas escolhas, que vão ter resultados não tão favoráveis como a gente imaginava. A gente fica sujeito aos chamados erros sistemáticos, porque todo mundo cai nos mesmos erros, do mesmo jeito, nas mesmas situações, eles são até previsíveis. Então, primeira coisa, conhecer a respeito deles já vai ser útil para a gente tentar evitar cair nas mesmas ciladas toda vez. Dar nome aos bois já ajuda. Quando a gente colocou aí na abertura que as pessoas muitas vezes têm dificuldades para economizar um valor e comprar à vista, sabendo que você vai ter desconto se comprar à vista, muitas vezes é seduzido por aquela manchete dos 10 vezes sem juros. Tudo isso faz parte de como a gente lida com o nosso dinheiro e com o que a gente imagina sobre talvez nutrir um desejo imediato, e isso podendo ser comprado em vezes, com um cartão onde você não tem que contar as notas, isso fica bem diferente, né? Então, atualmente, a gente se depara com essas preocupações, com esses dilemas, com essas dificuldades. Na verdade, isso é uma coisa que a gente carrega desde o início da espécie humana. Uau! Porque, naquela época, a gente vivia muito pouco, 10, 15, 25 anos, média de vida. Então, fazia sentido não esperar guardar as coisas para depois ter um benefício. Não, a única coisa que interessava era sobreviver hoje. Se eu conseguir sobreviver hoje,
eu tenho uma chance maior até mesmo de passar os meus genes adiante. Então, durante milhões de anos, a gente ficou condicionado a só olhar o retorno imediato, aquilo que pudesse me beneficiar já ou o que eu tivesse que evitar já. Então, por isso, por exemplo, é tão difícil a gente começar a academia na segunda-feira, né? A gente planeja, tá tudo lindo, na hora que chega segunda-feira, ai que preguiça, e eu não enxergo o benefício que isso pode me trazer lá na frente. Sim. Eu acabo cedendo a preguicinha de agora. Guardar dinheiro é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar que lá adiante eu vou ter um benefício. Aliás, tem um estudo de neuroeconomia que mostra que a área do cérebro que é mobilizada quando eu guardo dinheiro para mim mesma, para o futuro, é a mesma área que é mobilizada se eu der dinheiro para uma pessoa na rua, para um estranho. Uau, como assim? O meu eu futuro é tão estranho para mim quanto uma pessoa que passa por mim na rua. Então, se eu der um dinheiro para alguém na rua que eu não conheço, a sensação que eu vou ter nessa hora é o mesmo que colocar um dinheiro para investir. Isso talvez para quem ainda não investe ou nunca pensou nisso, ou tem essa sensação de que, mas por que eu vou deixar esse dinheiro para... Nem sei se vou estar viva amanhã. Mas ninguém quer morrer, né, professora? Não. Eu adoro quando falam isso para mim. Não sei se eu vou estar viva amanhã, mas morrer ninguém está querendo, né? Claro. Então, em algum momento, você vai precisar ter uma previdência nesse sentido. Sim, sim. E poder fazer melhores escolhas. Vai se preparar. Mas você veja o desafio como é grande. Porque o cérebro ainda não incorporou a noção de que a gente vai viver até 100 anos, ou vai saber quanto, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Mas tem uma arma secreta, aliás, podemos já comprar com arma certeza. secreta para guardar dinheiro, aplicações automáticas. Quer dizer, você já combina na instituição financeira que X% vai automaticamente para a aplicação que você escolher. Então, isso mata a charada legal. Isso é aquela história que a gente repete várias vezes aqui, que é você criar um boleto para si mesmo. Isso. Ou uma transferência automática no dia que você recebe o seu pagamento, por exemplo. Ou que entra o rendimento. Ou que entra um rendimento para você já separar para uma aplicação específica. Isso diminui muito a chance de você falhar na hora de investir dinheiro. Não, isso você nem vê. Então, diminui a dor da perda, que você falou no início, né? Que é mais difícil a gente gastar dinheiro vivo, ao passo que passar o cartão, você nem tchum. É a mesma coisa que uma conta num débito automático. Isso. Você não pode esquecer de pagar uma conta de luz, uma conta de gás, uma conta de celular. Eu detesto pagar conta em boleto. Tudo que eu posso eu ponho no débito automático. Mas é a necessidade da organização para você. Você não percebe que está saindo, mas você está garantindo aquele pagamento. É a mesma coisa com os investimentos. É a mesma coisa. E isso é um exemplo de arquitetura de escolha, que é um assunto que vem sendo falado muito, que são os famosos nudges, né? O empurrãozinho. Você desenha o contexto para facilitar a decisão que você quer tomar. Certo. Então, por exemplo, deixar no débito automático as contas, você quer pagar as contas, quer pagar no prazo, você toma uma única decisão, que é autorizar o débito automático, e depois disso você não precisa mais se preocupar, não precisa mais dedicar esforço mental para, agora eu tenho que, onde está a conta? Sim, paguei, Pronto, não paguei, já deixei. esqueci, aí, imagina, aí começa a pagar multa em cima, aí ninguém merece mesmo. Isso é muito interessante, porque a mesma história, eu decido começar a investir, por exemplo, vamos chutar aí R$1.000 por mês, todos os meses. E não, eu me comprometo a transferir para a minha corretora de valores R$1.000 por mês. O primeiro mês funciona, o segundo mês funciona, o terceiro mês atrasa, o quarto mês eu fiz uma conta extra que eu não estava esperando e eu já perdi a possibilidade de ter a constância, regularidade. A regularidade. Essa questão da regularidade também ajuda a formar um hábito, né, professora? Isso, e os hábitos são difíceis de serem formados e difíceis de serem abandonados quando estão formados. Mudar o hábito, né? É muito difícil. Então, por isso que a gente terceiriza, ou seja, deixa automático tudo que for possível. Porque se depender da nossa força de vontade, um dia aconteceu uma emergência, no outro dia você está doente, no outro dia você está exausto. 1000 coisas acontecem e nessa vida louca que a gente tem, o mais comum é que aconteçam todas essas coisas mesmo. E
A nossa força de vontade é um recurso finito. 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 A gente não consegue ter força de vontade para absolutamente tudo. O tempo todo. O tempo todo. Olha só, fizeram um experimento assim. Uma pessoa estava querendo fazer uma dieta e estava num restaurante self-service. Tinha uma salada de fruta e um bolo de chocolate. Você pergunta, o que você vai pegar? Vou pegar a salada de fruta, quero perder peso. Ok. Se você não interromper nesse movimento, ela vai lá e pega a salada de fruta. Mas se na hora que ela estiver indo pegar, você perguntar, quanto dá 778 vezes 29? Faz a conta e pega a sobremesa. O que acontece? Ela pega o bolo. Não é possível. Porque ela teve que se concentrar, teve que usar o esforço, o autocontrole para fazer essa... Se perguntasse quanto é 2 mais 2, ela pegaria fácil. A salada de fruta. Mas se for uma conta mais complexa, aí ou ela se segura para fazer a conta, ou ela se segura para não pegar o bolo. E ela vai lá e pega o bolo. Porque, no fundo, do inconsciente é o que ela realmente deseja. Sim. Ela está escolhendo outra coisa tá porque se ela segurando. está se colocando a perder peso, então, portanto, escolhe uma sobremesa menos calórica. Mas, na realidade, o desejo está em outro lugar. É a mesma coisa para guardar dinheiro. O desejo está em gastar tudo agora, satisfazer todos os desejos agora. Mas, para ter essa relativa paz de espírito no futuro, melhor você deixar automaticamente a sua aplicação para não ficar nessa dúvida. Ah, eu posso, não, eu não posso, mas eu precisaria tanto. No mês que vem eu faço 2 vezes. Né? E se eu for precisar até o final do mês? Essa é uma dúvida crucial. Ai, sobrou lá R$500. Puxa, podia investir, mas e se eu precisar até o final do mês? Pois é. Então, isso são ciladas, são coisas que a sua mente prepara para entrar nesse lugar do desejo imediato sendo suprido. Nada pode ser jogado para depois, adiado, nessa questão histórica da nossa, da nossa ancestralidade chamando. Então, é óbvio que a gente quer viver bem hoje, aproveitando os nossos recursos, mas também garantindo que a gente vai ter lá na frente mais tranquilidade, mais conforto, porque provavelmente vamos estar ganhando menos, trabalhando com ritmo diminuto, por conta de querer aproveitar outras coisas da vida. Nessa fase mais produtiva, a gente rala mais e depois a gente dá esse espaço. E isso ainda causa muita gente ainda fala, eu não consigo guardar dinheiro, eu gasto mais do que eu ganho. Né? Gastar mais do que ganha, então, qual a explicação que a psicologia econômica dá? A psicologia econômica dá uma explicação, mas a gente também tem que lembrar que o contexto não ajuda. São 500 trilhões de produtos pulando na nossa frente, na tela do celular, na tela do computador, na tela da televisão, nos outdoors, onde a gente for, nas redes sociais, sem dúvida, vai haver tentações. E, de outro lado, a gente é movido por isso que a gente chama na psicanálise de desejo, que é essa sensação de falta permanente, que a gente está sempre em busca de alguma coisa que nos gratifique de forma imediata e definitiva. Mas o desejo tem 2 pegadinhas que são bravas. Primeiro, que ele é inconsciente. Então, eu não sei o que eu desejo. Eu sei o que eu estou afim, agora, ali e tal. Mas eu não sei. O que me move mesmo, a gente nunca vai saber. E segundo, ele nunca será plenamente satisfeito. Ele pode ser temporariamente satisfeito, parcialmente satisfeito. Então, o tempo inteiro a gente vai estar pronto para consumir mais. Porque sempre você acha que é o próximo celular, é o próximo sapato. Cada hora é uma coisa mesmo. O carro. Nunca tem assim, agora eu estou tranquilo, não quero consumir nada no próximo período curto de tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo, nosso tempo estourou agora. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais sobre este assunto e falar um pouquinho das ciladas, dos gatilhos mentais que dificultam você guardar dinheiro e focar o seu dinheiro em algo mais produtivo. Eu volto já. Dinheiro em Foco hoje está de volta falando sobre tomadas de decisões acerca do dinheiro. Não é só na hora de comprar algo, mas também na hora de investir. Você está satisfeito com o seu jeito de investir?
Já chegou lá ou não chegou lá ainda? O que falta para você se tornar um investidor de verdade? Vale lembrar que as ciências comportamentais aplicadas são uma ferramenta poderosa para nos ajudar a atingir os objetivos que temos em mente. E com o dinheiro não é diferente. Quando paramos para entender como a nossa cabeça funciona quando se trata de dinheiro, fica mais fácil não cair mais nas pegadinhas mentais, como aquelas contas que a gente faz de cabeça, que sempre dão erradas no final, aquele medo de perder dinheiro investindo em renda variável, ou o medo de ficar para trás, porque você ainda está na renda fixa com uma Selic tão baixa, né? Até aquela crença limitante de que ganhar dinheiro já é difícil, imagina então investir dinheiro. Vamos entender um pouquinho mais dos gatilhos que estão no nosso caminho, dificultando a nossa relação com o dinheiro e que a gente nem se dá conta. Aqui no Dinheiro em Foco hoje comigo está a professora Vera Rita de Mello Ferreira, que também é consultora no Vértice Psi, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Professora, são muitos esses gatilhos que as pessoas imaginam, nossa, como que eu vou conseguir juntar? Ou ganhar dinheiro é tão difícil, imagina conseguir investir esse dinheiro. Esses gatilhos aparecem o tempo todo nas nossas decisões, né? Sim, o tempo todo, porque a gente está sempre tentando agilizar, tornar mais rápido o processo de perceber e de avaliar. E com isso a gente acaba caindo nos chamados vieses, que podem também funcionar a nosso favor, como a gente falou agora há pouco, a coisa de deixar dinheiro automaticamente para aplicação. Isso aí é transformar o viés em aliado. Então, quando a gente fala, por exemplo, para investimento, além de separar o valor, hoje em dia se fala muito em diversificação, porque a gente está com uma Selic muito baixa, já falamos várias vezes sobre isso aqui no Dinheiro em Foco, a importância de começar a estudar mais, saber mais sobre renda variável e diversificar mais. Muita gente fala, mas diversificar até quando? Quanto de diversificação? Como que é possível entender o que serve para mim e o que não serve para mim, professora? Bom, é importante não entrar em manada, né? Porque existe uma pressão forte atualmente para todo mundo sair correndo sem essa análise cuidadosa para entrar na renda variável e essa coisa de que você é o único otário de ainda estar na renda fixa. Embora nem todas as pessoas estejam plenamente preparadas. O que eu acho interessante sempre é fazer um test drive. Você pega uma parcela do seu patrimônio com a qual você se sinta confortável e experimenta um produto novo que você ainda não conhece bem, que você nunca investiu. Observa ao longo de alguns meses para sentir se é o caso de você aumentar ali ou não, vou procurar um outro, ou ainda vou procurar uma ajuda profissional. Existem consultores e planejadores financeiros que podem te ajudar a fazer a gestão desse patrimônio agora em outros produtos, que é uma novidade para o brasileiro que ficou acostumado com a Selic alta durante décadas. Quando a gente pensa naquele medo de perder dinheiro, esse medo de perder dinheiro, ele permeia a nossa vida o tempo todo e muitas vezes a gente faz escolhas de investimentos que não são tão acertadas assim, ou que poderiam ser melhores por medo de perder dinheiro. Mas não pensa como gasta errado e o dinheiro se esvai da mesma forma. Pois é. A gente tem como se fosse olhares diferentes para o gasto e olhares diferentes para o investimento. Agora, é importante lembrar o seguinte, nós somos sim movidos pela aversão à perda. É um motivador fundamental para o ser humano. Então, quando a gente se sente na iminência de perder ou já perdeu e está inconformado, aí a gente, por exemplo, pode abraçar risco de um jeito que não faria normalmente. Sabe o cara que vai apostar no cassino, perde tudo em 15 minutos, ele não fica conformado. Ele vai, pega mais grana, desce e faz o quê? Põe tudo porque ele acha que ele vai recuperar. Exatamente. Isso não é bom. Isso mostra que a gente não tem um perfil consistente em relação a risco. Então, por isso, aquilo de conservador, moderado, arrojado, é um pedacinho do cenário, mas imagina, tem muito mais complicação. Então, a gente é mais conservador diante de uma possibilidade de ganho certo, mas diante de uma possibilidade de perda, a gente acaba aceitando correr mais riscos do que normalmente correria. Para tentar correr atrás do prejuízo.
para tentar correr atrás do prejuízo ou para evitar a perda que ainda nem aconteceu. Uau. Então, isso pode acontecer tanto a pessoa se manter na renda variável sem querer saber de mais nada, como também ela sair correndo, colocar uma grana alta na renda... Desculpa, eu falei na renda... Sim, variável. Errado. Ela permanecer na renda fixa, Sim. com medo de perder. Claro. Então, ela está correndo o risco de não ganhar aqui e até de perder da inflação. Verdade. Ou ela colocar um dinheiro muito grande na renda variável, porque está com medo de perder na renda fixa e não estar preparada para gerenciar suas emoções diante das oscilações que são inevitáveis na renda variável. Eu acho que diante do cenário de eu posso ganhar mais ou o meu dinheiro pode render mais, a resposta é praticamente 100% positiva para qualquer pessoa. Claro que eu quero que o meu dinheiro renda mais, mas eu estou disposto a enfrentar o balanço da bolsa, das ações, dos fundos imobiliários, dos fundos de ações. Eu vou ter estômago para isso, e nessa hora é que a gente se conhece, né? Na hora da crise, isso serve para tudo na vida. Exatamente. É que a gente conhece o quão ancorado estamos dentro de nós mesmos com as nossas escolhas. Sim. Né? E isso com o dinheiro é muito importante. A gente sabe que dinheiro é, por exemplo, um dos principais fatores para divórcio entre um casal. Né? Falta de dinheiro, crise com dinheiro, problemas com dinheiro são desestabilizadores muito fortes do nosso emocional. Sim. Na nossa vida. Né? Então, eu acho que essas escolhas de investimentos, elas têm que ser, de fato, muito pensadas e estudadas. Né? A educação financeira vem sendo muito discutida, professora. Sim. Inclusive, eu fico me perguntando como a gente pode trazer isso cada vez mais para o nosso dia a dia de uma forma boa e até auxiliar as crianças, os jovens que vêm por aí, porque isso vai ser determinante daqui para frente, né? Sempre foi e cada vez mais. À medida que os mercados financeiros fiquem mais complexos, maior a necessidade de haver uma preparação ao lado de uma regulação também, ao lado de defesa do consumidor financeiro, de uma série de outros elementos. Não dá para empurrar tudo só para a educação financeira, porque senão o indivíduo ele está muito em desvantagem em relação às forças do mercado financeiro, que são muito maiores. Mas, sem dúvida, ele tem que ficar mais responsável, sim, pelas suas escolhas, seja conhecendo mais, seja terceirizando no bom sentido, tendo um gestor de confiança também. Agora, aí que está. Estudos em finanças comportamentais mostram que o investidor não deve ficar acompanhando furiosamente os seus investimentos, principalmente em renda variável, porque ele vai acabar fazendo besteira. Ele vai ficar nervoso, vai ficar aflito e vai querer mexer. E é melhor que as oscilações vêm e vão, então deixa lá mais a médio e longo prazo e resgata só na hora que você realmente precisar. Então, é importante que a pessoa não fique tão angustiada a ponto de ficar pulando de galho em galho, porque ela vai acabar perdendo, no mínimo nas taxas, nos impostos. E por isso que as mulheres, aliás, no longo prazo, costumam ter retornos maiores do que os homens. Não tenho dúvida disso. Né? Porque são mais conservadoras, deixam mais, ao passo que os homens acreditam mais no próprio taco, falam, eu sou o cara, vou ficar mexendo, vou tirar daqui, vou pôr lá e tal. Sem contar que a gente também está vivendo uma certa febre de golpes, de fraudes, de pirâmides financeiras. Nem me fale, nossa. Que as pessoas ficam seduzidas pela possibilidade de um ganho alto, porque, sim, estavam ancoradas, estavam com a referência daquela Selic mansinha, que garantia 1% ao mês, tranquilinho e tal, e quer ganhar no mínimo isso ou até muito mais, como as pirâmides prometem. E cuidado, porque não dá, né? Não tem almoço grátis. É claro. Isso não existe, né? Eu acho que é o que eu disse, todo mundo quer ganhar dinheiro.
quanto mais, melhor. Ninguém aqui precisa ser hipócrita, a realidade é essa. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Mas você tem que entender como você faz para ganhar mais dinheiro de uma forma lícita e segura dentro de uma variação de mercado, porque o mercado vai balançar. Sim. Essa questão do longo prazo é muito importante. Se você tem tempo, se você tem aí 20 anos para colocar na frente, por exemplo, 20 anos é um ótimo período para você investir dinheiro, porque é um tempo que dá para mexer bastante e você vai fazendo alguns ajustes no meio do caminho, né? Essa história de querer ganhar muito dinheiro em 6 meses e aplicar tudo que você juntou até hoje, Não. né, num esquema desse que a gente sabe que acontece, as pessoas se enganam muitas vezes, querem acreditar que vai ser fácil, é uma tremenda roubada, né? Assim, Total. não dá nem para você imaginar um negócio desse. Agora sim, eu acho muito importante ficar essa mensagem, que existem truques da sua mente que vão te impedindo de tomar as decisões corretas, né? Então, isso que a professora falou, separar um valor todo mês automaticamente, diversificar, né, dentro do seu perfil, entender o que você precisa, não gastar mais do que ganha e tentar fazer pensar que existe um período lá na frente que você vai se beneficiar. Uma coisa Não que entrar na manada. Não entrar na manada. Só para a gente encerrar, que o nosso tempo está terminando, muito importante, para quem quer investir em renda variável, aquelas ações de previdência que pagam dividendos, os fundos imobiliários que pagam aluguel na sua conta, é tão legal porque você começa a ver o dinheiro entrando na conta corrente, não só a ação crescendo em valor, que também é muito importante. Isso também pode ser um bom começo, né, para quem está buscando entrar na renda variável devagar, escolher uma ou outra ação de uma empresa que te dá um retorno. Sim. Dá uma sensação de que você está ganhando dinheiro de verdade. Sim. Isso estudando o momento, porque tem coisas que têm prazo de validade. Verdade. Tem investimentos que eram ótimos o ano passado e esse ano já não estão mais. Então, você tem que dar essa conferida antes de fazer a aplicação. É tudo muito dinâmico. Muito bem, eu conversei com a professora Vera Rita de Mello Ferreira, que também é consultora no Vértice Psil, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Professora, é um prazer falar com você. Muito obrigada. Gostei muito de participar também. Muito bom poder entender mais esses truques da nossa mente. Espero que você tenha aproveitado bastante esse Dinheiro em Foco. Na semana que vem tem mais. Tchau.